Gostaria de estar saudando a todos os meus amados e queridos irmãos, amigos e também ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor. E também a minha gratidão por tudo quanto Ele tem feito e ainda há de fazer, segundo as suas ricas promessas. Seja bem-vindo aqui ao canal Vascamo Deserto e a mais um quadro que vai aqui tratar do conteúdo da lição dominical designada para os jovens. E em face disso, o tema central, que estamos sempre lembrando a cada aula, é Davi, de pastor de ovelhas, a rei de Israel. E a autopraxia que ele nos convida é de uma fé e ação em meio às adversidades da vida. E agora, particularmente, nós vamos estar aqui tratando de uma particularidade da vida particular, da área de Davi. Davi, marido e pai. Então vamos tratar aqui, da questão também das circunstâncias que Davi teve, não foram poucas, no âmbito familiar. Então a Bíblia nos diz, amado e querido jovem, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados, contra os espíritos da maldade nas regiões celestiais. Esse texto, nos levando a essa exortação e alerta, justamente Paulo trata isso na carta de Efésios, logo depois, quando ele fala do procedimento do pai com o filho e dos filhos com os seus pais, deixando claro que a nossa guerra ela não está limitada somente à questão da nossa fé, do nosso testemunho de fé em Deus, da questão também do desafio inerente ao cumprimento da nossa vocação quanto ao ID do Senhor, mas também ela não se limita a isso, mas se estende até mesmo a nossa família, de maneira tal que precisamos ter não só um equilíbrio, mas sermos coerentes e também temos esse domínio, esse bom exemplo também dentro do nosso momento de família, nosso momento familiar. Para tanto, vamos aqui primeiramente estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos seu perdão, nosso pecado, te agradecemos, Senhor, por tua grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança que temos, Senhor, da tua vinda, isso a qualquer momento. Nos abençoa mais uma vez aqui, Pai, dentro deste quadro e dentro desse conteúdo que vai tratar da biografia de Davi, dando continuidade a isso, dentro do aspecto familiar, dentro do aspecto que diz respeito à família de Davi. Do seu lado como marido e também como pai. Faz isso, meu Deus, durante todo esse período, nos ajuda. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto principal, na parte final, diz a declaração de Josué, ao se despedir ali antes da sua morte, do seu povo,
e exortando o povo a seguir a Deus, porém isso partia do princípio de uma escolha, né, dele mesmo, fazer isso, pessoal. E aí ele diz aqui no final deste versículo: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Resumo da lição: tantos os erros de Davi quanto os seus acertos nos trazem grandes ensinamentos e nos convidam a importantes reflexões. Aqui é muito rápido o que eu vou dizer aqui, caro jovem. É que nós temos dentro dessa realidade aqui uma escolha. E melhor ainda, dentro dessa escolha que temos que fazer, há uma que é melhor e sobrepuja a outra. Infelizmente, mas é uma realidade. Melhor nos é aprendermos com os erros dos outros do que sermos, né, um veículo ou ícone para que isso aconteça com outros. Ou seja, eu errar para que outro aprenda com o meu erro. Melhor é atentarmos para o erro dos outros. Porém, a Bíblia, ela já nos traz, né, várias situações justamente para que eu e você não precisemos olhar para fora. Não precisemos olhar para o nosso parente, vizinho, amigo, aí fora. Não, na mídia. Temos a palavra de Deus que nos serve como um rico, um rico é, é, referencial. Porque a Bíblia, ela é a verdade, ela não esconde, né, aquilo que acontecia diante, né, dos erros daqueles que comungavam a fé comumente como a nossa, tá bom? Então, ó, tantos os erros de Davi quanto os seus acertos nos trazem grande ensinamento e nos convida a importantes reflexões. Então, que nós possamos ser um veículo, é claro que é inevitável, mas na maior proporção ou porcentagem, sermos um ícone para aqueles que vão estar, através dos nossos acertos, sendo edificado na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Texto bíblico, segundo Samuel 13, 2, 5 e 10 a 15. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha, me dê de comer pão, prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara. Aqui já estamos pulando para o versículo 10, tá bom? Entre os 5 e o 10, ele falou com o pai estranhou, mas ainda assim Davi permitiu que isso fosse feito. No versículo 10 da continuação do texto. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara, ou seja, ali num ambiente na verdade, de intimidade, né, de particularidade, que era o quarto de Aminon. E chegando-lhe para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faça tal loucura. Aqui eu preciso parar, caro jovem, para chamar a nossa atenção, né? Todos nós que vamos estar aqui, conhecendo esse conteúdo, que exemplos não nos vão faltar aí fora, com respeito a toda a área da nossa vida. Estamos aqui tratando da questão moral, relacionada a esse particular aqui. Até o dia de hoje, isso aqui não se escandalize, porque é mundo, e o mundo já no maligno. Isso aqui acontece. E a irmã de Aminon, Tamar, né, chamou a atenção dele. Disse: não, porque não se faz assim em Israel. Quem é Israel?
a uma nação cujo Deus era o Senhor. Uma nação cujos princípios Deus já tinha deixado através de Moisés. Leis, decretos e mandamentos. Justamente para que a nação de Israel, a exemplo odiernamente da igreja, fosse luz dos gentios. E por que não dizer também ser sal daquelas nações? Para aquelas nações. Então Deus deixou bem claro isso. E quando nós vamos ler Levítico, quando nós vamos ler Levítico capítulo 20, vamos ler o capítulo 20 de Levítico, versículo 17, olha só o que nós encontramos. Se um homem tomar a sua irmã por parte de pai ou por parte de mãe, e vir a nudez dela, e ela a dele, é torpeza. Portanto, serão estipados aos olhos dos filhos do seu povo. Terá descoberto a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Então era justamente a respeito disto e que Tamar estava chamando a atenção de Aminon. Porque Deus ele tinha estritamente proibido essa questão entre parente, entre família e parente, ver um a nudez do outro. E não podemos nem aqui, abrindo até um parente nesse momento, né, considerar a questão de mundo, né, com respeito à questão de nudez, né? Infelizmente, né, é estarrecedor até mesmo. Ver mães, né, ver pais, até filhos que não têm qualquer preocupação quanto a isso. Filhas que se vestem de tal maneira altamente lascívia, provocando um alto nível de lascívia, começando dentro de casa ao seu próprio irmão. Não se engane, amado e querido jovem, do que eu estou falando. Eu não tenho aqui para pôr máscara em lugar nenhum. E eu estou aqui como exemplo. Quando eu era criança, eu não era crente, eu tinha as minhas inclinações a esse tipo de coisa. De malícia com a minha própria irmã. Por ver não totalmente a sua nudez, mas situações que me levava, né, à lascívia. Então não se escandalize do que eu estou falando, porque isso é uma verdade. Aqui não estou para apontar ninguém, quando eu mesmo posso ser o exemplo. E isso deixando claro mais uma vez. Eu era uma criança, aí cerca de 12, 13, até um pouco mais, até como adolescente, e maliciosamente promovendo brincadeiras que faziam com que isso acontecesse, tendo, é lógico, contrário a Tamar, um consenso, uma atitude consensual da minha irmã. Não algo espalhafatoso, não precisa pensar pior. O que não seria de nenhuma novidade se fosse algo mais além do que isso. Mas foi só aquela questão de lascívia, de brincadeira, né? Que eu não preciso entrar aqui em detalhes, caro jovem. Então aqui, Tamar se mostra uma moça de Deus, compreendendo a vontade de Deus com respeito a isso. Aqui já de antemão e antes de continuar e entrarmos no conteúdo, já dá para nós entender quem era Davi como pai, os ensinos que ele dava, né, e a educação que ele transmitia para os seus filhos. Amados e queridos jovens, essa lição e o seu conteúdo parece trazer até um antagonismo com respeito à questão da classe dos jovens. Parece, mas não é. Ela é de suma importância
dentro da ótica que agora eu vou estar levando você a entender. Esta lição vem trazer para você um antídoto para que você se resguarde. Porque amanhã você vai ter uma namorada, amanhã você vai ter, ela vai ser noiva, você vai noivar, você vai casar e você vai ser esposo. E você vai ter filhos. E dentro de todo esse aspecto que é inevitável, isso com poucas exceções, todos você, caro jovem que está aqui comigo, ou que estará aqui comigo, né, vai chegar o momento de estar na mesma condição de Davi. Não com muitas mulheres, que Deus nos guarde desse mal, te guarde desse mal. Mas você vai ter mulher, você vai ter filhos. E observe que esses erros para que você não venha cometer. Então, lá fora nunca será um referencial nosso. Não só das atitudes que o mundo tratam até mesmo como uma cultura aceitável, consensual, como também você tem que ter cuidado com seus próprios amigos, como nós vimos aqui o conselho desse pseudo amigo de Aminon. Vamos prosseguir. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como o do louco de Israel. Agora, pois, peço que fales ao rei, porque não me negaria a ti. Olha só. Colocou em xeque a própria questão de Davi. Agora, vou abrir aqui um parente, chamar a atenção por que dessa expressão de Tamar. Porque Davi, nesse momento, mais uma lição para nós, caro jovem. Porque Davi, nesse momento aqui, antes desse momento aqui, Davi já tinha cometido o pecado com Betseba, o adultério com Betseba, e já estava sofrendo aqui o começo das consequências que há deveriam de vir, profetizada por Natã, Deus usando Natã, com respeito a isso. Então aqui Davi chegou a um ponto, olha, observe a importância do nosso exemplo pessoal, você como jovem, e também quando você for um marido, um namorado respeitoso, um noivo respeitoso e um marido respeitoso. E como marido, que Deus te livre da questão de um ato de adultério. Porque em Provérbios, vamos ler novamente antes de continuar lendo aqui, Provérbios capítulo 6, diz que dificilmente esse tipo de ato, né, e de erro, acabam sendo um obstáculo para que você busque querer disciplinar alguém. Querer disciplinar alguém. Aí Provérbios 6 fala sobre isso. Versículo 32 e 33 que separei aqui para vocês. Diz aqui, ó. 32, ó. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói-se a si mesmo, olha só. Quem assim procede? Receberá feridas e ignominia. E o seu opróbrio, olha só, nunca se apagará. Então, por que Tamar falou isso, dando a entender que seu pai aprovaria tal procedimento? Duas razões aqui. Primeiro, para poder escapar desse ataque do seu irmão. Ele poderia ser convencido e abrir mão de concluir o que ele estava para concluir, como concluiu. Segunda razão, não pondo o pai em xeque, mas como uma evasiva para tentar sair dali. E a segunda, justamente por ter, né, colocado em xeque a própria questão moral de Davi. Porque se ele adulterou com alguém que eles conheciam, que era filha de um homem bem conhecido de Davi, como também o seu marido, Urias, então logo também tem essa segunda hipótese. Porque nesse momento nós vemos, dentro do contexto histórico desse momento, Davi, ele não repreendeu Aminon. Ou seja, nem
moral Davi tinha nesse momento para disciplinar Minon, o que causou sendo essa ferida, como lemos em Provérbios 6, se tornou maior por alimentar a ira de Absalão, que demorou 2 anos para que ele viesse a se vingar desse estupro cometido dentro da casa e do reino de Davi. Então fica aqui já na leitura do texto bíblico essa lição para você, caro jovem, para mim também, para todos nós. Como devemos primar pela importância do nosso testemunho em todas as nossas áreas da nossa vida, principalmente no quesito moralidade, em todos os seus aspectos. Não só o sexual, mas moral na questão do respeito, da educação, da fidelidade, enfim. Vamos continuar. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que amara. Aqui não há, aí não é um amor. E disse a Aminon: levanta-te e vai-te. Aqui fica mais o ensino, antes de entrarmos na introdução, da questão da paixão, caro jovem. Cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com o seu sentimento. E aqui eu queria pontuar algumas questões. Depois entraremos aqui na leitura da introdução. Queria pontuar algumas questões aqui. Para que você vinha se prevenir diante das advertências da Bíblia. Observe que Tamar não provocou lascívia. O fato dela já estar dentro do âmbito do quarto dele, com porta fechada, já foi um motivo suficiente para que essa lascívia se aflorasse. E tudo isso aconteceu por conta dele até adoecer. Paixão. Não era um amor. Paixão você pode até entender como um amor doentio, mas não real, verdadeiro. Porque o que provocava ali, estava claro aqui, foi o fato da questão de querer ter relações sexuais com a sua própria irmã, não da parte de sua mãe, mas da parte de seu pai. Então, que nos ensina aqui, primeiro é que você tem que ser lugar, que não é o caso de Tamar, mas que veio à mente. Que tipo de moça que você tem admirado, que tipo de moça e de que maneira você tem olhado para essa moça. E o seu sentimento oriundo desse tipo de coisa, desse tipo de atitude que você, por uma falta de vigilância, caro jovem, você está sendo levado pelo seu voraz libido a isso, a alimentar um sentimento que você pensa ser amor, mas na verdade é uma flecha do maligno na sua vida. Pense nisso. Segundo a pontuação que eu faço aqui, quem é esta moça? Se for do mundo, já tem que ser descartado, caro jovem, porque tem que ser no Senhor. Agora, se é no Senhor que ela porém não se dá o exemplo, caro jovem, vigie, considere, pondere esse momento que porventura você vem estar passando dentro de um contexto que traz o reflexo do que nós temos lido aqui. Redobre a sua atenção, consagre a sua vida, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. O Senhor tem uma moça de Deus para você. O Senhor tem um jovem de Deus para você, cara moça, cara irmã, cara adolescente, cara jovem. Para você também, estende-se esse cuidado.
e se pergunte a si mesmo e leve a oração: é realmente amor? E a fonte, ela é uma fonte límpida desta água que você está a beber com respeito a alimentar esse sentimento? Pense nessas duas pontuações e tudo que até aqui nós consideramos diante desse conteúdo. Quando começamos a falar de Davi, alegremente vamos relembrando momentos de sua vida que o levaram a ser conhecido entre os povos. De pastor de ovelhas, a posição de rei, mais admirado da história de Israel, de matador de gigante, a salmista e instrumentista com destacada sensibilidade espiritual. De ungido do Senhor, a menção de um homem segundo o coração de Deus. Porém, quase não se fala sobre a forma como Davi conduziu sua família. Por qual motivo? Possivelmente pelo fato de nos debruçarmos sobre os episódios familiares, pouco encontramos como exemplo positivo. Mas esse pensamento é insuficiente, pois mesmo diante dos tropeços do esposo e pai, podemos destacar valiosas lições sobre como conduzir nossas famílias olhando para os insucessos de Davi. Aqui precisamos ter um divisor de água, caro jovem. E com certeza você vai compreender que é verdade todas essas boas características e bons exemplos de Davi que lemos aqui. Então aqui precisamos fazer um divisor de água. Primeiro, Davi antes da queda com Betseba. Porque Davi sempre foi um pai estritamente temente a Deus. Um homem realmente segundo o coração de Deus. E que ensinava o seu filho no caminho em que devia andar. E não vou ler tantos versículos, mas para compreendermos isso, estava até lendo hoje a minha leitura devocional, nós vamos ver aqui no próprio livro de Provérbios, capítulo 4, o que Salomão falou do seu próprio pai. Isso ainda depois desse episódio, hein? Isso é depois desse divisor de água que eu digo. Mas ainda assim, nós observamos que Davi, ele não se rendeu à questão da queda que ele teve, mas encontrou forças em Deus, encontrou graça para também não fazer desse episódio, né, uma derrocada total em meio ao objetivo e à responsabilidade que ele sabia que teria que ter como pai no que diz respeito à sua esposa e aos seus filhos. E aqui ele orientou Salomão, filho, né, produto, segundo filho depois do casamento com Betseba, já legalizado, porque o marido era viúvo. Tirando essa parte do erro e da discordância de Deus contra tudo isso, porque o primeiro filho morreu, mas após Davi casasse com ela, o que não era comum, porque o que prejudicou Davi foi o ter muitas mulheres, quando o próprio Moisés deixou claro que o rei, os israelitas não poderiam pensar desta maneira, como o Senhor Jesus deixou bem claro que no princípio nunca foi assim. Os princípios de Deus, eles são válidos em todo tempo e todo momento, sem qualquer questão de mudança. Eles permanecem. Olha o que diz o versículo de Provérbios 4, 3 e 4. Provérbios 4, versículo 3 e 4, do testemunho de Salomão aqui, falando para os seus filhos, mas dando exemplo do seu pai Davi. E quando eu era filho aos pés de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, porque ele era o único de Davi com Betseba. Ele diz, ele me ensinava, observe bem aqui, ó. Ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda o meu mandamento e vive. Olha o conselho de Davi, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça nem te desvie das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará, ama e ela te
preservará. Era Davi dando testemunho. Então, o que pesou para Davi dentro desse divisor de água, antes, no cuidado com todos os seus filhos, como também depois, como nós vemos o testemunho de Salomão, Davi sempre se mostrou um pai amoroso, um pai que criou, deixou que a sua casa, o Senhor viesse a edificar. Teve o seu momento peculiar, qual nós conhecemos. Nós estamos no capítulo 13 aqui. Teve a queda, teve todas essas sequências de situações que envolviam seus filhos, como estupro, que nós vimos aqui, teve homicídio de Abisalão, segundo Samuel 13, 28. Teve a rebelião do próprio Abisalão, segundo Samuel 15 em diante, versículo 1, aqui está 13 em diante. Teve a idolatria do próprio Salomão. Observe, amados, tudo isso, caro jovem. Observe tudo isso. Opções tidas pelo seu próprio filho. Porém, Davi, como pai, ele deixou um exemplo de alguém temente a Deus, reconhecendo as suas fraquezas e, por certo, reconhecendo também, né, o seu erro que ele cometeu e que aquilo se tornou difícil para ele manter tudo quanto ele mesmo tinha ensinado. Isso só nos leva a entender, caro jovem, o cuidado que temos que ter, e aqui volto a repetir, não sei quantas vezes dentro dessa lição, a questão do cuidado com o nosso testemunho e com as nossas relações, independente de qual sejam elas dentro da nossa família. Primeiro, família, um projeto de Deus. A família de Davi. Quando olhamos para a família de Davi, nos deparamos com algo diferente do que estamos acostumados. O herói da fé, homem íntegro, humilde e fiel a Deus, dá lugar a uma postura surpreendente, marido de muitas mulheres, pai de filhos com quem não tinha comunhão, avesso ao diálogo em família, adultério e omisso na educação dos filhos, que, diante do exemplo do pai, tiveram postura reprovada. Vamos aqui corrigir só esse detalhe que nós acabamos de ler em Provérbios. Ele diz aqui, pai de filhos com quem não tinha comunhão, avesso ao diálogo em família, adúltero, que foi o momento que ele cometeu o adultério, e omisso na educação dos filhos que, diante do exemplo do pai, tiveram posturas reprováveis. Quer dizer, a queda de Davi provocou tudo quanto provocou. Sem dúvida, uma configuração familiar complexa, marcada por tragédia e traições. Vale destacar que diversas fases da vida de Davi foram marcadas por grande arrependimento, busca por restauração e desejo de uma forte comunhão divina, como vemos no Salmo 51. Nos Salmos, especificamente dessa questão aqui, Salmo 51. Que nos permite crer que, embora com muitas falhas, a postura do rei era de profundo arrependimento, temor e busca por uma intimidade com o Senhor. Então, Davi, ele buscou, né, se levantar após esse episódio, que foi muito difícil para ele. O que fica para nós aqui dentro desse primeiro subponto que nós lemos, caro jovem, é que todas essas consequências vieram sobre a questão da consequência do pecado de Davi com Betseba. E não por uma falta no cuidado da educação dele como pai aos filhos, como lemos no Provérbios capítulo 6, versículo 3 e 4. E conhecemos Davi como conheceu, mas sim por conta das consequências do pecado. E não pela sua postura como pai, que ele assim bem o cumpria no temor a Deus, durante o temor a Deus. Porém, passou por essa nuvem tão expensa de trevas que foi a questão da sua queda.
A partir da família Davi, podemos aprender valiosa lição. Não adianta termos êxito em tudo se a nossa família é uma prova do nosso fracasso. Primeiro ponto. Mesmo o homem escolhido pelo Senhor é sujeito ao pecado. A falta do diálogo na família provoca desentendimentos. A ausência de disciplina por parte dos pais contribui para conflitos familiares e a criação dos filhos frágeis e imaturos, entre outras. E aqui eu paro para lermos Eclesiastes. Se eu não estiver equivocado, eu vou ver se eu consigo encontrar rapidamente aqui, tá? Deixa eu só. Que é aqui, em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Observe. A loucura e a causa de muita desgraça. É a causa de muita desgraça. Ó. As moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista imita mau cheiro. Assim, um pouco de astúcia pesa mais do que a sabedoria e a honra. E era justamente o que Davi tinha. Observe que não adianta termos êxito, diz aqui, em tudo, se a nossa família é uma prova do nosso fracasso. Davi era quem era e era um pai excelente. Porém, por uma falha, é como o exemplo da mosca aqui. Ele acabou manchando, como vemos lá em Provérbios 6, versículo 32 e 33, e isso manchou a sua questão, né? E ali ele se tornou um fracasso, infelizmente, para os seus filhos, para a sua família, por conta de tal atitude. Isso foi muito pesaroso para Davi. Então, observe que um pouco de ferimento, como diz Paulo, leva toda a massa. Aí está a questão de redobrarmos a nossa vigilância, dado a nossas tão comuns inclinações. Mesmo diante de tanta dificuldade, convém destacar que a família de Davi é participante da linhagem do Messias, a promessa feita sobre um reino que não teria fim. Conecta as gerações da genealogia de Jesus, se concretiza em uma dinâmica que envolve todos nós enquanto filhos de Deus e bom dispenseiro da sua multiforme graça. Segundo subponto, família, nossa base. A família é um projeto de Deus para abençoar todos nós. Ela é a nossa base e nos permite vivenciar e experimentar sentimentos, respostas e apoios que não teríamos de forma tão espontânea em outros lugares. Na família somos constituídos, protegidos, ensinados e preparados para o mais diverso desafio da vida. Cada um de nós é diferente, porém algo merece um destaque. Todos somos fruto de histórias e valores que se formam no seio da família. Em nossa jornada diária, somos acompanhados por toda uma herança familiar que é refletida em pensamentos, capacidades e forma de ver o mundo e interagir com ele. Daí a necessidade de fortalecemos nossos vínculos familiares, vivemos uma postura de edificação para com nossos entes queridos. Conduzidos pelo Espírito Santo, devemos ter em mente que somos abençoados em família, mas também usados por Deus para abençoarmos, que fazem parte desse núcleo tão precioso. Terceiro subponto, uma família para a glória de Deus. A família foi criada por Deus para a honra do seu nome e aquela que segue as diretrizes de vida é alvo das promessas e bênçãos do Senhor. No entanto, muitas são as ideologias que tentam enfraquecer a estrutura familiar e levar as pessoas a terem suas bases constituídas, com outros valores e um esquecimento intencional de Deus. Como crenças antropocêntricas, projetos políticos, busca pela autossatisfação. Esse texto nos faz lembrar, caro jovem, da questão da família como instituição divina. Deus instituiu a família. E a vontade de Deus é que nós, como pais, repassemos tudo aquilo que aprendamos do Senhor para os nossos filhos. Foi esse, do agrado de Deus e a confiança quando falou
para Abraão da sua casa futura e dos seus filhos. Como lemos em Gênesis capítulo 22. E eu vou versículo 18, se eu não estiver enganado. Versículo 18, quando ele diz assim, ó. E nós vemos isso quando dessa importância da família e da vontade de Deus com respeito à nossa responsabilidade como pai, caro jovem. A educação aos nossos filhos. Aí Deus fala com Abraão aqui em Gênesis 18, 19. Ele diz aqui, ó. E visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Por meio dele, serão benditas todas as nações da terra. Outra tradução diz, todas as famílias da terra. Aí 19 ele diz aqui, porque eu tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que pratique retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir, olha só, sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Então, o que Deus espera, caro jovem, é que nós venhamos a repassar para os nossos filhos, para que tudo quanto Deus deseja fazer em meio à nossa família seja uma realidade para cada um de nós. Vamos continuar aqui. E aqui também está falando sobre a questão das ideologias, principalmente no nosso tempo, em que a questão da moralidade, no que diz respeito à família, filhos, tem se tornado líquida. Onde o que voga é o prazer, onde o que voga é o hedonismo, onde não há mais parâmetro nessa questão. Então que essa lição com respeito a Davi como marido e pai possa chamar sua atenção, caro jovem, possa preparar você para que você seja um excelente pai para a glória do nome do Senhor Jesus. Entre outras, ou seja, uma total inversão de valores, essa estratégia não terão êxito, pois todas as coisas foram criadas pelo Senhor e nele encontra o real e pleno sentido de existir. A gente vai falar aqui de Efésios 4, de 1 a 5. Ao criar o homem e a mulher, Deus já havia projetado a família com o propósito de ser um núcleo de comunhão, bênçãos e ações em busca de fazer o bem e assim honrar e glorificar o seu nome, para que possamos usufruir da bênção do Senhor sobre as nossas famílias. Devemos nos sujeitar à sua palavra e seguir atentamente o seu desígnio, que é orientarmos os nossos filhos. Segundo ponto, no casamento, uma só carne. Como não conduzir o casamento? Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Por outro lado, teve sua vida pessoal marcada por diversas atitudes questionáveis, como o múltiplo casamento e um adultério. O que pode explicar os muitos casamentos paralelos de Davi? Primeiro, era comum os monarcas nos tempos antigos terem muitas esposas para garantir a sucessão no trono. Segundo, para estabelecer alianças políticas e econômicas e ampliação da influência da família real. Terceiro, a manutenção de um costume da época em que os reis deveriam ter muitas mulheres como símbolo de poder e riqueza. Ou seja, nenhuma dessas características cabia para Davi. Porque, como comentamos e refletimos no início, caro jovem, o nosso exemplo não é o mundo. O nosso exemplo não é o sistema. Davi passou a ter várias mulheres por conta dos costumes daquela época, que era comum, que era legalizado ter muitas mulheres. Porém, Deus já tinha advertido que não era para que os reis fizessem isso, se moldasse a questão da cultura do mundo. O nosso referencial é a palavra de Deus como regra de fé e conduta, e não os costumes que continuamente são efêmeros e mudam. E isso para pior, por conta da vertente do pecado,
da corrente do pecado que rege esse mundo. E nós vemos isso na questão de Salomão, seu próprio filho, que teve 400 esposas, se eu não estiver equivocado, ou 200 esposas e 800 concubinas. Ou 600, 400 esposas, 600, alguma coisa. Teve 1000 mulheres, Salomão. Tudo dentro desse eixo da questão que nós vemos aqui do segundo e terceiro, questão política e econômica e a questão de símbolo de poder e riqueza. Quando Salomão não precisava disso, Deus lhe fez rico sem que ele precisasse tomar o caminho como este, de tantas mulheres como ele tinha. Foi quando, para Davi, nós vemos este reflexo. A questão de uma mulher só, e todos quanto quebram esse princípio, é notório, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, essas consequências. Nós vemos na família de Davi o quantos conflitos houve entre os seus próprios filhos, tanto na questão de família e dessa questão de Aminon com Tamar, como também questão de interesse político, de guerra política dentro ali de sua casa. Através, quando Davi estava velho, quando seu próprio filho quis ali tomar já o seu trono antes da sua morte, tanto ele como depois, posteriormente, Absalão. E nós vemos exemplo, né, de quando Jacó teve 2 mulheres, conflitos que vieram entre Raquel e Lia. E tantos outros exemplos que temos na Bíblia de conflitos contínuos. E a segunda razão, nós vemos as consequências que provocou a Salomão, um homem sábio, um homem temente a Deus, que elogiou seu pai, deu testemunho da educação cristã do seu pai, de fé do seu pai, porém ainda assim fez o que fez e a consequência qual foi? Acabou se declinando para idolatria, e temos por certo que pelo livro de Eclesiastes ele aprendeu e houve tempo de retornar para a comunhão, como convém a cada um de nós, a Deus, ou dele com Deus. Os múltiplos casamentos de Davi trouxeram consequência negativa. Entre elas destacamos disputas internas e rivalidade entre as esposas e seus filhos, sofrimento emocional das esposas ao se sentirem negligenciada e desvalorizada em função das outras. Observe isso na família de Penina, né, de Emelec ali, né, entre Peninha e Ana. Na família, essa disputa também na família de Lia e Raquel, quando trocou a questão de um momento com Jacó por conta de sicomoro, e por aí vai. Então é uma realidade tanto bíblica como fora. Essa questão que nós vemos de muitos casarem e depois divorciarem e casarem de novo. É a mesma realidade. É ter várias mulheres. Isso está dando conflito entre esposa e também entre os filhos. E a questão da negligência e desvalorização em função de outras. A naturalização da infidelidade conjugal. Pronto. Como aconteceu no caso de Betseba, além de suas tristes consequências, tolerância frequentes à diferença, como no caso de Mical. Então essa questão do divórcio, por exemplo, você vai ver o próprio filho passar a seguir o mesmo exemplo. E você e nós como pai, a partir de um erro que cometemos como esse, já não temos como falar ou disciplinar e requerer que não seja assim com eles. Faça o que eu faça, não faça o que eu faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso aí não serve. Isso não funciona. Dado a realidade bíblica em que passamos a conhecer desses casos que apontam para essa realidade, como também fora externamente bíblica no nosso dia a dia. Embora fosse um costume da época, muitos séculos antes, Deus já havia alertado que não era bom o rei ter muitas esposas. Deuteronômio 7, 6 e 7. Tal orientação alcançava todos.
Porém, no Antigo Testamento havia certa tolerância na sociedade a esse tipo de união. Já no Novo Testamento, a monogamia foi estabelecida como padrão ideal para o casamento, através daqui do texto referenciado, da referência bíblica, que é as palavras do próprio Senhor Jesus em pessoa. Segundo subponto, um casamento à luz da Bíblia. O casamento é fruto da vontade do Senhor para com as nossas vidas. Ao criar o homem, contamos pela primeira vez a expressão não é bom, referente ao fato de o homem estar só. A solidão não combina com o ser humano. Somos sociais e em nosso relacionamento celebramos os propósitos de Deus para com as nossas vidas. Diante dessa constatação, o Senhor fez para o homem uma auxiliadora idônea para o completar e ser como ele, com eles uma só carne. Note bem, uma só carne. Nem inferior, nem superior, mas sim semelhante em união perfeita ao ponto de tornar-se um. Jesus ensinou que o casamento era uma instituição divina, onde o homem e a mulher não seriam mais dois, mas sim uma só carne e uma união indissolúvel. O casamento é algo tão significativo, chegando ao ponto de ser o padrão escolhido por Deus para ilustrar a relação entre Jesus Cristo e a sua igreja. Mais um ponto de valorização dado pelo Senhor. O casamento, além de ser uma instituição divina, ela é vitalícia entre um homem e uma mulher, onde somente a morte, biblicamente aqui falando, e um caso específico, escandaloso de adultério, e que daria direito a um novo casamento. Porém, no caso do Novo Testamento, ainda fica aí a graça como subterfúgio a buscar em Deus para o perdão e a reconciliação daquele casamento. Quem quer um bom casamento, todo deseja um casamento feliz, não é mesmo? E é essa a vontade do Senhor para todos nós. No entanto, precisamos entender os princípios bíblicos para um casamento e permitir que Deus possa estar sempre presente em nossas famílias. Afinal, o cordão de 3 cordas não se quebra facilmente. Para que o casamento alcance sucesso, é necessário seguir alguns princípios básicos: uma aliança e uma união indissolúvel, uma fidelidade recíproca na saúde, na doença, na felicidade e na adversidade. E para tanto, somente colocando Deus como centro. Não é somando Deus a esta união, mas colocando Ele como fundamento, como centro. Essa é a vontade de Deus para a família revelada no Salmo, livro de Salmo 127, versículo 1. Bem-aventurado o homem, Salmo 127, versículo 1. Versículo é 1 mesmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vigia o sentinela. Aí ele diz aqui no versículo 3, e os filhos, eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então fica a parte A aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Então vai haver problema, não haverá alicerce, não há sustentação. Agora com o Senhor é como o cordão de 3 nós. Uma busca de um amor incondicional, promovendo o respeito mútuo, a comunicação e a compreensão, o companheirismo e o compromisso, e o perdão, uma crescente intimidade física, emocional, espiritual e intelectual, uma espiritualidade sadia, vivida a dois. Vale destacar que no casamento, o homem e a mulher deixam de ser filhos para se tornarem marido e esposa. Os pais, sogro, continuam conectados, mas em uma relação ressignificada, como conselheiros e apoiadores, mantendo um distanciamento saudável. E aqui eu coloquei aqui ouvir e falar, foi da pesquisa que eu fiz, são 2 aliados na questão da família e do relacionamento entre marido e mulher. Porém, eu estendi aqui a todos a questão, situações de convivência. Ouvir e falar são os 2 aliados. Por isso que Paulo ele diz que nós devemos ser tardio em falar, pronto a ouvir, tardio em falar. Porém, esse comprometimento, essa comunicação, esse respeito, companheirismo, tudo isso tem que ser
sementes a serem regadas de contínuo em nosso relacionamento conjugal. E para finalizar, eis que os filhos são herança do Senhor, como o pai, um bom rei. A chegada dos filhos é, sem dúvida, o acontecimento mais aguardado e precioso na vida de um casal. E Davi foi privilegiado com uma casa cheia de filhos. Era uma bela oportunidade de se dedicar a uma paternidade plena e que seus filhos pudessem aprender aos pés de um dos homens mais célebres da história. Porém, Davi escolheu ter outras prioridades e passou por dificuldades em lidar com a correta educação de seus filhos. Nós vimos, aqui estamos dentro da lição bíblica, mas a palavra de Deus deixa claro que Davi foi um bom pai. Diante deles foi ausente, pouco dialogou, não impôs limites, não supria as necessidades naturais e os mimou com muitos privilégios. Isso tudo é uma verdade também. Porém, não podemos deixar, que Davi, ele foi um pai que aconselhou e orientou seu filho. Temos o testemunho de Salomão, que ele fazia isso. Porém, também foi dotado de muitas falhas que acabou cometendo, e muitas delas, somada ao período contextual da sua queda, onde por muito ele perdeu ali a questão do poder da disciplina. Consequência de uma paternidade disfuncional. A partir dessa postura, tristes eventos se sucederam, trazendo muita tristeza e frustrações. O incesto e a violência de Aminon com Tamar, a vingança de Abisalão matando a Amon, o golpe do Estado realizado pelo Abisalão, tentativa de golpe de Adonias e ainda a condenação da morte de Adonias, ordenada por Salomão, seu irmão, como também a própria usurpação do trono por Abisalão. Tá bom, amor? Estou acabando aqui. Concluindo, aprendemos muito com Davi, marido e pai. Embora muitos foram os equívocos em sua postura, vemos também virtudes importantes. Sofreu com casamentos fora da vontade divina e filhos inconsequentes, o que lhe custou lágrimas e lamentos. No entanto, sempre teve uma postura amorosa para com seus filhos e sincera com suas esposas. Além disso, independente das falhas, teve um coração contrito e sedento por Deus e um bom exemplo a todos nós. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer, Senhor, por esse momento e mais uma rica lição que nos traz e que venha estar, Senhor, latente em nossos corações, no coração, Pai, de cada um desses jovens que vão estar tendo essa lição nos seus respectivos ministérios, dentro da classe, Senhor, dos jovens, e que possa, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, serem, Senhor, conduzidos quando cada período em que estarão passando, tanto no período de namoro, noivado e casamento, e principalmente quando ao clímax, Senhor, de ter uma família e ter filhos, ó Pai. Que eles possam aprender através, Senhor, da Tua palavra e não ter que sofrer, meu Deus, qualquer consequências, Senhor, que são verdades e verídicas, Senhor, e irreversíveis, diante, Senhor, do esquecimento e do abandono dos conselhos aqui dados pelo Senhor e as lições que aqui podemos ter tirado nesse momento. Faz isso, ó Pai, ajuda cada um deles, ajuda nós também, temos família, Pai, a sermos bons pais de famílias e tendo o Senhor como o vínculo principal, ó Pai, na condução de nossas famílias. É isso, Pai, que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.